de dizer, olha, para este crime foram estes implicados e a pena aplicada foi esta. Estamos a viver num silêncio e praticamente este esquadrão da morte a passear a sua classe no nosso país. Rui, como é que tu interpretas esse cenário? Com grande preocupação, principalmente quando temos o ministro do Interior com uma aparição pública e batendo com o pé sobre o pretexto de que não concorda que existem esquadrões de morte. Eu penso que este é o primeiro ponto da fragilização de todo o sistema de seguimento deste caso como um processo de investigação. Porque se temos um fenômeno que está a acontecer no país, a única entidade encarregue de conduzir processos investigativos é a polícia. Então, se a própria polícia aparece hoje na pessoa do seu grande, do seu alto dignatário ou dirigente, a dizer que não concordo que existam esquadrões de morte, estamos a dizer que este assunto é passível de qualquer tipo de amputação no exercício da investigação. E se o ministro não concorda que, por exemplo, haja esquadrões de morte, a pergunta que se coloca é: quem então seriam as pessoas que atentam contra vários cidadãos que fizemos menção aqui a título meramente exemplificativo? Sim, eu vim exatamente a este segundo ponto. Então, se não concorda o ministro, não há necessidade ou não há matéria suficiente para fazermos qualquer tipo de investigação, de tal forma que continuaremos com esta dúvida de quem são. Quem são? Quando se diz esquadrão de morte, não está-se a dizer que a polícia tem uma componente na sua estrutura chamada esquadrão de morte. Não está-se a dizer que as forças de defesa e segurança têm uma estrutura, uma célula na sua composição chamada esquadrão de morte. Estamos a levantar uma hipótese de existir uma atividade criminosa. Não se sabe a que nível de dimensão em termos das entidades responsáveis pela segurança nacional. Mas estamos a levantar isto. É esquadrão que está a sair de Spamanine, é esquadrão que está a sair de Moivir. O importante é nós reconhecermos que existe um problema. Todo o exercício de investigação e de procura de soluções, a condição sine qua non número 1 é reconhecermos que existe um problema. Então, solidarizar-me com a situação do Dr. Fafá. Não, acha que o ministro Chachine não concorda que exista efetivamente um problema neste capítulo? Nós estamos a falar, portanto, de atentados que já colocaram como vítimas, sem deixar de lado, o caso do professor Sistak, do professor Macuane, que está em vida, graças a Deus. Temos Jeremias Pondega, que foi assassinado, portanto, a fazer a sua ginástica na Marginal. Estamos a falar do Lole, estamos a falar do Matavele em Gaza, estamos a falar do procurador Vilanculos, deste conjunto, destas pessoas, destes moçambicanos, que perderam a vida, outros nem sequer perderam a vida, graças a Deus estão vivos, mas sofreram em algum momento esta perseguição e este atentado e viram a sua vida em perigo. Como é que se pode explicar que uma situação dessa natureza não tenha rostos, não tenha protagonistas e que a justiça acha que isto seja provavelmente normal, num Estado de Direito e Justiça Social? O Milton. Eu sei que o Rui ainda tinha mais por discorrer. Mas voltamos, não tem problema de bater assim. Sim, a minha primeira preocupação, na verdade, está relacionada com todo um catálogo de crimes que tem marcado o Estado moçambicano e que tem praticamente já ficaram normalizados. Sequestros ou raptos, estas situações de assassinatos claramente políticos. Vamos fazer agora 6 meses do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe. Agora, na Sexta-feira Santa. 6 meses. Nós não vamos ter nenhuma, não tenhamos ilusões, não vamos ter nenhum relatório, não vamos ter nenhum informe sobre o estágio da investigação relacionada com estes assassinatos. E achas que isso é normal, Milton, 6 meses depois da morte do indivíduo, um Estado como o nosso não ter nenhuma informação adicional sobre as prováveis causas da morte, causas, digamos, em termos de protagonistas desta morte? Obviamente que não é normal, mas normalizou-se uma situação em que o anormal, quer dizer, a morte de Gil Sistak, que ficou depois arquivado porque não se conseguiu chegar à prova disso. Quer dizer, uma série de crimes que colocam em causa não só a integridade da República em tanto que tal, mas sobretudo colocam em causa a idoneidade de quem nos dirige. E o ministro Chachine é alguém que fez parte, é alguém que sempre fez parte, digamos, da corporação policial. O ministro não pode vir com este tipo de discursos quando nós temos cidadãos servidores desta pátria a serem mortos do jeito que são mortos e normalizarmos uma situação em que aceitamos. Por exemplo, há um cidadão que estava a cumprir pena, um cidadão que
que fazia parte claramente do crime organizado, estava a cumprir pena e que morreu há umas semanas. Nós não temos nenhuma informação, não sabemos que informação, em que circunstâncias é que Mohamed Asif Abdul Sattar, vulgo Nini, por exemplo, é cidadão, fazia parte do crime, mas estava a cumprir uma pena e é ser humano. É só para trazer mais uma dimensão. Quer dizer, há mortes de toda sorte. Claramente, isto revela que, por parte de quem dirige, e sobretudo na corporação policial, o Ministério do Interior é o maior problema na resolução do crime em Moçambique. E depois podemos também colocar em causa os serviços de informação e de segurança do Estado. Há uma série de crimes que já não são crimes apenas de natureza civil, são crimes que já colocam em causa a segurança do Estado. A forma como os sequestros acontecem, a forma como Joel Amaral é perseguido e depois é atentado, e o que isso vai repercutir no cenário político, no cenário social, e como bem disse na sua explanação o Pedro, este tipo o que isto vai repercutir. Venâncio Mondlane volta às ruas com a sua entourage. O que é que isto vai provocar em termos de desestabilização? O que é que isto vai provocar na província da Zambésia? É uma província de alto potencial em termos de produção em quase todas as áreas que são importantes para a economia. E naquela província e nas outras províncias, e depois numa altura em que estamos a ver a epopeia da chama. Ok. Então isto cria uma situação em que o país, de facto, volta a entrar naquilo que já discutimos em momentos anteriores, que já estávamos a normalizar, já estamos a entrar numa situação de governabilidade, de normalidade na governação de Daniel Francisco Chapo, mas este tipo de episódios acabam colocando em causa. E depois nem vamos falar de Cabo Delgado, que é outro assunto, vamos falar no tempo certo. Muito bem, vamos agora passar a bola, acho que vamos lá considerar isto um campo de futebol. Já estávamos no meio campo, se calhar Xambul já esteja a aproximar-se para a grande área. Xambul, como é que olha para isto? Com muita preocupação. Estamos a normalizar uma situação bastante crítica, assassinatos à luz do dia, sempre com a mesma marca, a mesma assinatura. É só aproximar um pouquinho o microfone só. Eu dizia que estamos a normalizar uma situação crítica, sempre com a mesma marca, a mesma assinatura, quase que os atos acontecerem com o mesmo tipo de ritual de preparação. Pessoas que são seguidas, tem-se o roteiro delas e, no fim, executa-se, muitas vezes até com armas de guerra. É uma situação que nós não podemos normalizar enquanto Estado e temos que ter em conta que muitas vezes os visados são pessoas ou críticas ao sistema ou pessoas que são da oposição. E no caso o último caso, que é do Joel Amaral, está lá, é um jovem que é conhecido por ser o MC de grandes eventos de campanha da oposição. Esteve na Renam e depois ancorou-se no movimento do Venâncio Mondlane. É uma pessoa que a sua vida é muito associada à política. Dificilmente nós podemos associar a ele, e quando ele não está na política, muitas vezes está ligado à cultura. Não é um indivíduo que se pode, por exemplo, não sei, tentar associar a crime organizado, algum tipo de ajustes de contas, de gangues ou qualquer coisa. A sua vida pública, pelo menos, é ligada à política, é ligada à cultura. São as atividades que nós devemos a fazer. E, portanto, quando acontece um atentado desses, é difícil desassociar esse tipo de ações àquilo que é a atividade da pessoa. E, pelo menos na área de cultura, não é comum haver questões que levam até a baleamentos. Então, só ficamos somente com o campo da política. Isto alerta-nos para uma realidade também preocupante de existência de outros poderes no Estado. Porque estamos numa situação em que o Presidente da República está, neste momento, em diálogo com os partidos políticos da oposição e até com Venâncio Mondlane para a pacificação do país. E todo o discurso, toda a tónica do discurso de Daniel Chapo remete-nos a essa questão de pacificação do país, até porque interessa-lhe como cidadão ou como Presidente da República ter o país reconciliado e em paz para que ele possa implementar aquilo que são as suas ideias de governação. Tanto é que quando há esse tipo de atentados é uma das primeiras pessoas a reagir e com muita veemência.
contudo, o fato de isto continuar a persistir remete-nos à ideia de que podem existir alguns poderes paralelos ao poder instituído pelo próprio Estado. Esses poderes estão acima do Presidente da República ou são poderes que o Presidente da República consegue controlar? Se fosse possível ele controlar com um simples discurso, só os apelos dele, viu o discurso que fez, o apelo que fez, por exemplo, quando da morte do Evino Dias, fez uma comunicação e agora também fez. Só esses apelos já eram suficientes para paralisar. Então, se não, apesar dos apelos daquele que é o número 1 do nosso país, não consegue parar, significa que deve haver aqui um submundo que continua a se sobrepor àquele que é um poder formal. E se calhar até pode ser dentro das organizações políticas que nós conhecemos no nosso país. Muito bem, antes de passar a palavra para o Tchambolo... É só um ponto Martim, e ainda bem que se refere à reação do chefe de Estado, Daniel Francisco Chapo, e que demonstra a humanidade,